Como era o Brian, de aluno que te incomodava? O Brian, ele era agressivo, ele era desrespeitoso e ele não acompanhava nenhuma atividade pedagógica. Ele não fazia nada na sala de aula. Ele fazia as tarefas... Desde pequenininho? Desde pequenininho. Porque quando a gente casou, eu fui ainda nas escolinhas que ele estudava antes para eu ver o que acontecia. Porque eu falava assim, não é possível, gente, uma criança de 3 anos que ninguém dá conta. E a gente, como pedagoga, a gente pensa o seguinte, ou é falta de amor, ou é falta de limite, né? Ou é algum transtorno, alguma coisa. Só que eu achava pouco viável ser transtorno, porque ele era um menino muito inteligente, né? E eu não sou psicopedagoga, então eu não tenho essa habilidade de reconhecer uma criança com transtorno tão pequena, né? Então, assim, eles também demoram para fechar diagnóstico. Demorou. Não fecha, com 3, 4 anos não fecha. Não, o diagnóstico dele foi fechado com 10 anos de idade. Nossa! Então foram 7 anos de luta sem entender o que ele tinha mas direito. Desde pequenininho você já foi correr atrás. Falou, peraí, gente, não é normal. Sim. Chegava todo dia reclamação, como que era a frequência para te cansar? Nossa, a escola, ele chegava, a gente levava ele na escola, dava 1, 2 horas no máximo, a escola já ligava. A gente tinha que ir lá para acalmar ele ou para buscar ele, para levar ele, deixar ele em algum lugar. Conta algum fato, alguma coisa assim, para ver se meu filho é normal. Deixa eu fazer o parâmetro, então. Como é que foi? Fato de ligação. Ele batia. Por exemplo, a primeira vez que eu lembro que eu estava do lado do meu marido quando ligaram, é porque ele mordeu uma criança que tirou sangue. Então ele era... Você pensa na mãe, na professora. Ele era agressivo ao extremo, sabe? Não é agressivo assim de bater, dar uma mordida aqui, um puxão de cabelo, não. Ele quebrou o nariz de uma professora com 3 anos, com uma cabeçada que ele deu. Meu Deus. Então era uma agressividade assim extrema, parece que ele não cabia dentro dele, parece que ele era muito... Tudo dele era muito extremo, sabe? Para resolver as coisas, ele não tinha paciência, não conseguia conversar, e ele se fechava assim, e não tinha como conversar com ele, não tinha correção que resolvesse, não tinha... Sabe? Então foi quando eu comecei a ficar desesperada mesmo, porque eu não sabia o que fazer. Porque na minha cabeça era falta de amor, a gente já estava dando amor que ele precisava. A gente achou que era falta de atenção, a gente já estava dando a atenção que ele precisava. Por que ele não melhorava? E foi crescendo, foi ficando forte, foi piorando. Aí, assim... Que caminho você buscou, assim, médicos, conversar com o professor? Porque no meio do desespero a gente começa, né? Até... religião, é tudo. A gente começa a ir para todos os cantos. Sim. A primeira atitude que eu tive foi levar ele para a escola onde eu trabalhava. Eu tirei ele da escola antiga e levei para a minha. Eu ainda falei pro meu marido, eu falei, ele estando perto de mim, ele vai se sentir mais seguro. E não resolveu. Ele continuou com a mesma agressividade e eu não conseguia mais trabalhar, porque o tempo todo eles me chamavam. Nossa. Então eu tinha que deixar a minha sala para ir lá ver o que estava acontecendo, tentar acalmar ele, e muitas vezes eu não conseguia. Isso na educação infantil ainda? Na educação infantil. Ele estava no maternal 2 já, eu acho. Então, assim, imagina uma criança de 3 anos. Ele é um menino muito lindo, né? Sempre foi muito lindo. E uma criança daquele jeito, com aquele rostinho de anjo que ele tinha, fazendo aquelas coisas, era desesperador mesmo. Eu lembro também uma ocasião que um porteiro lá dessa escola que eu trabalhava levou ele lá pro parquinho e começou a fazer uma prece, começou a orar para ele acalmar. E assim, mas não tinha jeito, tudo que fazia era sempre... tinha que buscar ele para levar ele embora, chegar em casa, dar uma bronca nele, mas também não resolvia. Aí colocava de castigo, não resolvia. É como se fosse assim, vocês tentaram de tudo, aí vem aquilo, vem aquele cansaço. Sim. Aí o que aconteceu? Ele quebrou o nariz da professora na escola onde eu trabalhava. Então, eu vi que eu tinha que tirar ele de lá. Tua colega de trabalho. Com uma colega de trabalho. Então, eu percebi que eu tinha que tirar ele de lá, que eu ia perder o meu emprego, porque eu não estava mais conseguindo trabalhar. A minha coordenadora mandava eu embora. Ela, Vanessa, vai embora para casa, deixa que eu fique na sua sala, leva ele embora. Então, eu tinha que ir embora com ele. Eu falei, eu sou uma professora que não estou mais funcionando. Então, daqui a pouco eu vou perder meu emprego também. Aí foi onde eu resolvi tirar ele da escola. Ele ficou pouco tempo. Acho que ele ficou uns 3, 4 meses só, na escola onde eu trabalhava. Aí eu consegui transferir ele, aí foi onde eu consegui trabalhar tranquila. E assim, aí a escola ligava, eu já não atendia. Aí era o meu marido só que atendia, para eu não continuar perdendo, né, o dia de trabalho.
para ir atrás. Então, meu marido continuou indo. Mas quando ele quebrou o nariz dessa professora, a coordenadora da escola encaminhou ele para o conselho tutelar. E o conselho tutelar encaminhou ele para o CAPS, que é um projeto que cuida de crianças que estão sendo analisadas, que está sendo estudado para ver o transtorno da criança, que trata, assim, para ver o que a criança tem. É um conjunto, é uma equipe. E o conselho tutelar, ele avalia a família também. Então, você se sente assim... É como se você falasse, pronto, gente, então pode pesquisar, porque eu sei que vocês estão querendo jogar a culpa em mim. Sim. Dá um peso, não dá? A princípio eu fiquei triste. Eu pensei, nossa, ela me conhece, ela poderia, né? Depois eu fiquei feliz. Eu falei, esse é o caminho, porque se ela não tivesse encaminhado, né? Até eu conseguir tudo isso ia demorar muito. Então, através do conselho tutelar foi muito rápido. Que legal. Um mês, assim, ele já estava sendo atendido pelo psiquiatra, pelo psicólogo, pela fono, acho que demorou 1 ano. Mas, assim, ele ficou nesse atendimento cerca de 4 ou 5 anos. Então, ele tinha psicóloga, ele tinha a fona, Então, já estava no ensino fundamental aí, quando você já... Sim, ele recebeu alta no 3º ano. Mas eu não concordei com a alta dele. Eu acho que ele poderia ter ficado mais um pouco. Porque ele fazia... Quando ele recebeu alta, ele fazia acompanhamento com o psiquiatra, com a psicóloga. O psiquiatra deu alta para ele porque parou com a medicação, mas a psicóloga poderia ter continuado mais um pouco. Então eu falei pro meu marido, vamos insistir mais um pouco. Só que eu acho que pelo cansaço também, meu marido não quis insistir. Então ele aceitou a alta do meu enteado e a gente continuou procurando tratamentos, né, por conta própria. Então eu consegui uma psicóloga depois para ele pela faculdade, né, uma estagiária. E a gente conseguiu também a psicopedagoga também, a Melissa Murari, que foi uma pessoa maravilhosa na nossa vida. Eu conheço ela, maravilhosa. Ela é um encanto de pessoa. Ela foi um anjo, assim, né? Nossa, que bom. E qual é o diagnóstico fechado hoje, já, do Brian? O Brian, ele foi diagnosticado com TOD, que é o transtorno opositor desafiador, mais o déficit de atenção e hiperatividade, e mais a dislexia e descalculia. Então, assim, é muita coisa, né, para uma criança.